amigos e minhas amigas! Está começando mais uma edição do Jornal do Fazendeiro. Hoje nós iremos conhecer mais sobre o cavalo manga larga. O cavalo manga larga é uma raça de cavalo brasileira. É descendente dos cavalos Alter Real, que é uma estirpe do cavalo lusitano, que chegaram ao Brasil no início do século XIX por meio da corte portuguesa e que depois foram cruzados com cavalos comuns marchadores, formados pelos fazendeiros na região sul de Minas Gerais e do estado de São Paulo. A história do manga larga marchador confunde com a formação das tropas de cavalo de elite do século XIX. Tendo início em 1750, quando o empreendedor português João Francisco Junqueira adquiriu da coroa de Portugal uma faixa extensa de terras do Brasil no período colonial. Essa faixa de terra se localiza na região sul de Minas Gerais. Nessa época, era intenso o comércio de tropas equinas no Brasil colonial. Com vista nesse comércio, João Francisco Junqueira aprimorou o negócio contando com tropas de cavalos crioulos machadores, selecionados para ser uma fonte lucrativa de recursos. Em 1812, Gabriel Francisco Junqueira, o Barão de Alfenas, filho de João Francisco Junqueira, ganhou de Dom João VI um garanhão da raça Alter Real e iniciou sua criação de cavalos cruzando este garanhão com as éguas marchadoras selecionadas na fazenda Campo Alegre, que era herança de seu pai, situada no sul de Minas, entre os municípios de Cruzília e Luminárias. Como resultado desse cruzamento, surgiu um novo tipo de cavalo, que foi denominado sublime ou junqueira, pelo seu andar macio. A maioria da família Junqueira mudou-se para São Paulo, levando seus cavalos consigo. Chegando em Novo Solo, onde é conhecido atualmente como município de Orlândia, com topografia diferente, cultura diferente, Orlando Diniz Junqueira experimentou cruzar suas éguas com reprodutores da raça puro sangue inglês, árabe, anglo-árabe e o cavalo de sela americano, para se adaptarem a uma nova topografia, tendo a necessidade de um cavalo de melhor galope, mais resistente e veloz. Por isso foi mais valorizado a marcha trotada, que tem apoio bipedal e de 2 tempos, com um tempo mínimo de suspensão, que cumpria as novas exigências do animal sem perder a comodidade, pois os animais de tríplice apoio, apesar de serem mais cômodos, não conseguiam acompanhar o ritmo alucinante das caçadas e a lida com gado em campo aberto, que eram as 2 maiores funcionalidades do cavalo manga larga no estado de São Paulo. Tanto o manga larga marchador como o manga larga ou manga larga paulista são raças genuinamente brasileiras, sendo esta última desenvolvida no estado de São Paulo, daí seu nome. Em 1934, foi fundada a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo da Raça Manga Larga, ABCCRM. Devido à inevitável diferença que estava surgindo entre os criadores de manga larga de São Paulo e de Minas, foi fundada em 1949 uma nova associação, a ABCCMM. Esta associação teve origem a partir de uma dissidência de criadores que não concordavam com os preceitos estabelecidos pela ABCCRM e teve como objetivo principal a manutenção da marcha tríplice apoiada. A ABCCMM, que é a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Manga Larga Marchador,
É hoje a maior associação de equinos da América Latina, com mais de 300 mil animais registrados e mais de 20 mil sócios registrados, com cerca de 10 mil ativos. Durante o período de meados de 1970 ao final da década de 1990, o marchador teve uma ascensão astronômica no segmento da equinocultura, batendo recordes de animais expostos, registrados e de preços em leilões oficiais. Quando falamos da aparência geral do cavalo manga larga, podemos citar seu porte médio, sua agilidade, estrutura forte e bem proporcionada, expressão vigorosa e sadia, visualmente leve na aparência, pele fina e lisa, pelos finos, lisos e sedosos, temperamento ativo e dócil. A altura para machos é de 1,52 metros, admitindo-se para o registro definitivo a mínima de 1,47 metros e a máxima de 1,57 metros. Para a fêmea, a altura ideal é de 1,46 metros, admitindo-se para o registro definitivo a mínima de 1,40 metros e a máxima de 1,54 metros. A cabeça padrão da raça tem como características a sua forma triangular, bem delineada, média e harmoniosa, fronte larga e plana. Seu perfil é retilíneo na fronte e de retilíneo a subcôncavo no chanfro. Os olhos são afastados e expressivos, grandes, salientes, escuros e vivos, pálpebras finas e flexíveis. As orelhas são médias, móveis, paralelas, bem implantadas, dirigidas para cima, de preferência com as pontas ligeiramente voltadas para dentro. A garganta é larga e bem definida. Sua boca tem abertura média, lábios finos, móveis e firmes, com narinas grandes, bem abertas e flexíveis. As ganachas são afastadas e descarnadas. O pescoço do cavalo manga larga é de forma piramidal, leve em sua aparência geral, proporcional, oblíquo, de musculatura forte, apresentando equilíbrio e flexibilidade, com inserções harmoniosas, sendo a do tronco no terço superior do peito, admitindo-se nos machos ligeira convexidade na borda dorsal, como expressão de caráter sexual secundário, crinas ralas, finas e sedosas. O tronco é caracterizado por cernelha bem definida, longa, proporcionando boa direção à borda dorsal do pescoço. O peito é profundo, largo, musculoso e não saliente. As costelas são longas, arqueadas, possibilitando boa amplitude torácica. O dorso tem comprimento médio, é reto, musculado, proporcional, harmoniosamente ligado à cernelha e ao lombo. O lombo é curto, reto, proporcional, harmoniosamente ligado ao dorso e à garupa, coberto por forte massa muscular. As ancas são simétricas, proporcionais e bem musculadas. A garupa é longa, proporcional, musculosa, levemente inclinada, com a tuberosidade sacral pouco saliente e de altura não superior à da cernelha. A cauda é de inserção média, bem implantada, sabugo curto, firme, dirigido para baixo, de preferência com a ponta ligeiramente voltada para cima quando o animal se movimenta. Cerdas finas, ralas e sedosas. Os membros torácicos são formados pelas espáduas, que são longas, largas, oblíquas, musculadas, bem implantadas, apresentando amplitude de movimentos.
Os braços são longos, musculosos, bem articulados e oblíquos. Os antebraços são longos, musculosos, bem articulados, retos e verticais. Os joelhos são largos, bem articulados e na mesma vertical do antebraço. As canelas são retas, curtas, descarnadas, verticais, com tendões fortes e bem delineados. Os boletos são definidos e bem articulados. As quartelas são de comprimento médio, forte, oblíquas e bem articulada. Os cascos são médios, sólidos, escuros ou claros e arredondados. E os aprumos são corretos. Os membros pélvicos são caracterizados pelas coxas, que são musculosas e bem inseridas, as pernas fortes, longas, bem articuladas e aprumadas, as jarretes, que são descamados, firmes, bem articulados e aprumados, as canelas retas, curtas, descarnadas, verticais, com tendões fortes e bem delineados, os boletos definidos e bem articulados, as quartelas de comprimento médio, fortes, oblíquas e bem articulada, os cascos médios, escuros e arredondados e os aprumos corretos. As características da ação são o passo, andamento marchado, simétrico de baixa velocidade a 4 tempos, com apoio alternado dos bípedes laterais e diagonais, sempre intercalados por tempo de tríplice apoio. As características ideais são regular, elástico, com ocorrência de sobrepegada, equilibrado, com avanço sempre em diagonal e tempos de apoio dos bípedes diagonais pouco maiores que laterais. Suave movimento de báscula com o pescoço, boa flexibilidade de articulações. O galope é o andamento saltado, de velocidade média, assimétrico, a 4 tempos, cuja sequência de apoio se inicia com um posterior seguido do bípede diagonal colateral e se completa com o anterior oposto. As características ideais são regular, justo, com boa impulsão, equilibrado, com nítido tempo de suspensão, discreto movimento de báscula com o pescoço, boa flexibilidade de articulações. O andamento é de tríplice apoio. A marcha é o andamento marchado, simétrico, a 4 tempos, com apoio alternado dos bípedes laterais e diagonais, sempre intercalados por momentos de tríplice apoio. São 3 os andamentos do manga larga marchador: a marcha batida, a picada e a de centro. O que vai segmentar estes grupos é o tempo que cada apoio fica no solo, laterais, diagonais ou tríplices, sendo que o grau de dissociação será o maior qualificador. Na marcha batida, o anterior esquerdo avança junto com o posterior direito e vice-versa. Para que exista a marcha, é necessária a presença de um delay entre a colocação e retirada destes apoios diagonais, ocorrendo momentos de tríplice apoio. Na marcha picada, os membros se locomovem lateralmente, onde o anterior direito avança junto do posterior direito e vice-versa. Lembrando que o posterior sempre deve tocar o solo primeiro, para que existam momentos de tríplice apoio e para que assim o animal nunca perca o contato com o solo, o que é a essência da marcha. A marcha de centro fica entre a batida e a picada, com grande presença de tríplice apoio. Comparada à marcha picada, a de centro possui mais rendimento. Quando comparamos com a marcha batida, podemos afirmar que ela é suavemente mais cômoda, mas rende menos. Características ideais são regular,
elástico, com ocorrência de sobrepegada ou ultrapegada, equilibrado com avanço sempre em diagonal e tempos de apoio dos bípedes diagonais maiores que laterais. Movimento discreto de anteriores, descrevendo semicírculos visto de perfil. Boa flexibilidade de articulações. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, como eu, de conhecer ainda mais essa fantástica raça de cavalos e a sua história. Já peço que deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações, porque assim vocês sempre vão ver de primeira mão o conteúdo do canal. E claro, compartilhe com seus amigos. Até a próxima!